muitos fatos, muitas coisas que esta igreja já vivenciou, mesmo sendo pequena, mas podendo em todo o tempo dizer, né, o quanto Deus é bom para conosco, o quanto o Senhor é bom para com esta igreja. E sinta-se, meu irmão, privilegiado de poder estar na casa do Senhor, de poder entoar hinos de louvor a esse Deus, de poder glorificá-lo nesta noite. Eu não sei sobre que condições você chegou aqui hoje, como foi a sua semana, eu não sei o que vivenciou, eu não sei o que passa na sua mente agora, eu não sei o que muitas vezes tem tirado o seu sono, o que tem lhe dado ansiedade, mas creia, nunca volte atrás em ter certeza de quem é o Deus que você serve, o Deus que você louvou, o Deus que glorificou. Vocês ouviram o testemunho da Cris, que nós estejamos preparados realmente para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Amém? Eu confesso que eu mandei a pregação para o pastor Denilson, e eu disse assim para ele, leia, porque eu estava lendo sobre isso e de alguma forma, foi me enchendo o coração, e depois eu fiquei pensando se eu estava dando conta de entender, né, tudo o que o Senhor queria realmente dizer aos nossos corações. Então, nós começamos essa pregação, irmãos, entendendo que bondade é um atributo de Deus. Entenda isso claramente. Bondade faz parte de quem é Deus, da sua essência. Então, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Salmo 34, verso 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temos realmente buscado provar dessa bondade no nosso dia a dia? Uma das coisas, irmãos, que sempre que me incomoda de alguma forma é ter a certeza de que no meu dia a dia, no meu caminhar, eu faço e continuo fazendo a vontade de Deus. E continuo entendendo, porque o fato de nós virmos à igreja, o fato de estarmos no culto aos domingos, estarmos nas orações nas terças-feiras, não mostra quem realmente nós somos. Quem nos conhece de verdade são as pessoas que estão conosco todos os dias, são as pessoas que nos têm. Eu fico 8 horas dentro do meu serviço. Então, das minhas 24 horas, 8 eu estou diariamente com algumas pessoas. Então, é nesse momento e durante esse período que eu preciso entender, que eu preciso testemunhar e realmente estar demonstrando tudo aquilo que Deus faz na minha vida. Então, nós precisamos entender isso. Nós temos realmente buscado provar dessa bondade no nosso dia a dia, refletir sobre isso, pensar sobre isso, assim que levantamos, assim que identificamos e que olhamos aquilo que vamos vivenciar durante todo o nosso dia. Então, precisamos nos perguntar isso. A bondade é um dos principais atributos de Deus. Ela está na essência de Deus. A bondade faz parte da sua natureza divina. Ele é intrinsecamente bom e amoroso.
isso está em Deus. E isso nós precisamos entender. Não há nada que possa mudar isso, irmãos. Então, guarde isso no seu coração. Deus, ele é intrinsecamente bom e amoroso. Isso faz parte da essência dele. Então, o Deus que nós servimos, o Deus que nós estamos louvando nesta noite, o Deus ao qual nós glorificamos e cantamos louvores, ele é um Deus bom na sua essência. Guardem isso e não esqueçam disso nunca. Porque em alguns momentos nós podemos querer pensar diante dos problemas, das dificuldades. A Cris trouxe um relato aqui, um testemunho, que o acontecimento na vida dela poderia ter feito ela achar que Deus não se interessava por ela, não cuidava dela. Mas ela teve a experiência e vivenciou de que esse Deus bom cuidou dela e da sua família. E nós temos vivenciado isso. Eu tenho certeza que cada um aqui consegue se olhar para a sua vida, olhar para tudo que tem vivido até aqui, como Deus tem sido bom. Na hora que começou o culto, nós estávamos ali cantando e eu lembrei do meu início na igreja, né, na minha conversão, ainda na minha juventude, e de quantas coisas maravilhosas o Senhor foi revelando. E eu pude lembrar, irmãos, que isso já faz algum tempo. E eu tenho decidido na minha vida, há mais de 30 anos, todos os dias, que eu não vou largar esse Deus. Que eu quero ficar com Ele. E a cada dia mais percebo o quanto eu necessito dEle. O quanto eu necessito de tê-lo em minha vida. Porque o meu Deus é diferente de todos os outros. Ele é bom. Esse é um atributo de tantos outros. Ele tem me amado todos os dias. Mas entender isso na minha vida me faz fincar os pés em Cristo e não querer abrir mão disso por nada. Ainda que as tempestades venham, e elas vêm, mas ainda assim, né, eu não vou desistir, eu não vou andar para trás, e eu tenho, isso é algo que Deus tem me levado a ter certeza diariamente, tá? Que nós possamos também viver isso. Viver essa experiência de saber e conhecer profundamente quem é Deus precisa estar na nossa maior fonte de desejo. Nós precisamos conhecer esse Deus, saber que Ele é bom, isso precisa ser nosso desejo. Nós não podemos ficar somente, irmãos, esperando daquilo que o outro fale. Essa vivência tem que ser nossa, tem que ser de cada um, né? Jeremias, Lamentações de Jeremias diz assim: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. Não podemos naturalizar ou normalizar a bondade de Deus, deixando-a de lado sobre a alegação de já o sabermos que Ele é bom. Então, eu entendo que Deus é bom. Ele é bom, porque o pastor falou que Deus é bom, eu canto que Deus é bom, mas eu não vivencio isso. E aí, isso se torna frágil demais, isso se torna superficial demais. E nós sabemos que este mundo, irmãos, ele não é superficial com a gente, naquilo
que vem contra nós. Então, nós precisamos, sim, nos aprofundar no conhecimento e no entendimento. O nosso Deus, ele não é só bom, e eu não posso ficar nessa posição e nessa condição de entender que Deus é bom porque eu ouço nos louvores, porque o pastor falou no culto de domingo, porque na oração a irmã falou, porque eu entendo culturalmente, porque todo mundo diz que Deus é bom. Não, ele precisa ser bom para mim, eu preciso vivenciar isso no meu dia a dia, porque se eu não vivo essas experiências, eu não vou ter essa certeza fixada no meu coração e na minha mente. Eu preciso conhecê-lo pela palavra, entender o que a palavra diz a respeito da bondade de Deus, né? E diz muita coisa. Diz muita coisa. A palavra de Deus traz em vários livros da Bíblia a respeito dessa bondade. Então, nós precisamos entender isso, nós precisamos vivenciar isso, entender isso pela fala do outro é muito pouco. Eu preciso entender pela minha vivência, né, que esse Deus, ele está conosco, ele é bom verdadeiramente, e porque é tão diferente entender que na sua essência ele é bom, né? Então, eu preciso buscar isso, nós não podemos deixar de entender isso, como o Jeremias nos aponta aqui. Buscar, saber ou conhecer a cada dia que Deus é bom ou sua bondade, nos clarifica, ou seja, somos purificados. A palavra clarificar, ela significa aquilo que é limpo, aquilo que é purificado. Então, quando nós sabemos e conhecemos do Deus que é bom ou da sua bondade, nós somos clarificados, nós somos purificados, nós somos limpos, né? Então, esse é um dos principais motivos pelos quais nós precisamos conhecer e aprofundar sobre a bondade de Deus, porque nós somos limpos. A hora que você se coloca diante do Senhor, a hora que você busca conhecê-lo na sua essência, na sua bondade, ele vai te limpar, ele vai te purificar. E isso te leva além, isso te leva para um outro patamar, isso nos leva a uma outra condição, e que ela, irmãos, é infinita em se tratando de Deus. Ela não pare. Talvez no nosso serviço a gente almeja aí estar em posições maiores, mas elas são limitadas. Em relação a Deus, em relação a essa purificação diante de Deus, ela não tem limites. Ela vai sempre além. Ele vai sempre te colocar a um passo a mais. Ele sempre vai te colocar em uma condição melhor, porque diante dele, para aquilo que Deus tem para conosco, ele sempre pode ser maior, né? Porque ele não não há limites para ele. E isso é importante nós entendermos, né? A bondade de Deus não é sobre as nossas ações, mas está na concepção. Aliás, a bondade de Deus não é sobre suas ações, mas está na sua concepção. Então, independe daquilo que Deus faça por mim ou por você. Independe disso. Isso está na essência dele ser bom. Não é porque ele faz, não é porque ele resolveu, não é porque ele atendeu a sua oração, não é porque isso está na essência dele. Ele vai fazer porque é sobre ele.
é sobre aquilo que ele é. Ele é, no seu todo, bom. Né? E nós vamos entender algumas dessas questões, e para isso nós precisamos entender 3 aspectos que são importantes. A infinitude de Deus, que Deus é imutável e que Deus não é indiferente. Então, nós precisamos entender esses 3 aspectos que nos levam adiante sobre a quem realmente nós servimos, sobre quem realmente nós estamos na presença dele. A infinitude de Deus. Deus não é nada em partes, ele é sempre o todo, ele é perfeito. Deus é bom na sua essência, e isso não acaba, não tem como acabar. Né? Então, é disso que nós estamos falando. Eu conheço pessoas boas, eu conheço pessoas que fazem o bem, que fazem o que é bom, e algumas eu arrisco a dizer que eu nunca vi fazer o mal a ninguém. Mas ainda assim, irmãos, há uma limitação nessa pessoa. É diferente do Deus que nós servimos. Ele não tem como fazer aquilo que não seja bom, porque ele é bom. Ele é totalmente bom. Então, não há como ele deixar de fazer o que não seja bom. Ele é, na sua essência, no total, bom. Né? Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. O Salmo 145, 3, versículo 3, nos diz isso claramente. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Então, o nosso Deus, a sua grandeza não tem limites. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versos 22. O amor do Senhor não acaba e sua bondade não tem fim. Entender que Deus não vai acabar. E nós lidamos hoje com situações que muitas vezes a gente acha que não vai ter fim. Né? A Cris disse aqui no testemunho dela, né, os problemas terão fim. Sim, os problemas terão fim. Né? Coisas que nós achamos que nunca vai finalizar. Se nós olharmos e conhecermos aí a quantidade de água que existe no mundo, talvez há 100 anos atrás, ou há 1000 anos atrás, a população existente naquela época achava que nunca ia acabar a água no mundo. E hoje nós já sabemos que é possível, né? Que realmente, futuramente, isso deve acontecer. Então, coisas de dimensões muito grandes, que no nosso imaginário, talvez, nós achávamos que não iam terminar, podem terminar. Então, quando Jeremias diz para nós que o amor do Senhor Deus não acaba e a sua bondade não tem fim, irmãos, é nisso que nós precisamos crer. Ainda que venham tempestades e situações adversas, ou ainda que você viva o seu dia tranquilamente, que você passe a semana tranquilamente, você precisa entender que o amor de Deus não acaba. Você o amando, ou você não o amando, né? Quantos de nós iniciaram a caminhada com Cristo e nessa caminhada foram ficando pelo caminho? Por isso, eu estou repetindo
várias vezes o quanto é importante nós entendermos, porque isso precisa ficar gravado na nossa mente, no nosso coração, que o amor do Senhor não acabe, que a sua bondade não tem fim. Esse outro dia, eu ouvi uma pregação, e o pregador fez na pregação um testemunho de uma pessoa que, durante a sua vida, ela servia ao Senhor com muita grandeza e propriedade, a ponto de chegar a orar e um morto ressuscitar. Foi um acontecimento que teve numa situação inusitada, e essa pessoa, naquele momento, orou, e ele relatou isso lembrando da sua infância, o do quanto aquilo foi importante para que ele estivesse ali, naquele momento, pregando. E, em determinado momento, ele conta toda a história, e depois ele diz assim, no final, essa pessoa, em algum momento, ela se desviou da presença do Senhor, ela buscou caminhos que não eram aquilo que Deus tinha preparado, e, por conta disso, ela acabou adoecendo e foi a óbito. E até aí tudo bem, eram fatos, mas ele termina a pregação e após isso ele diz assim, ela se desviou do caminho do Senhor e ela perdeu tudo que ela tinha construído, porque ela desobedeceu ao Senhor. E aquela palavra, naquele momento, já veio assim no meu coração, isso já tem algumas semanas, e eu fiquei, naquele momento, já pensando, falei, como assim? Que propriedade, né, ele tinha para dizer, com tanta certeza, que o fim dela tinha sido sem Deus, né? E lendo esta palavra hoje, eu me lembrei disso e entendi. Deus é bom. Deus é bom. Então, eu não posso dizer, e não tem, e essa pessoa também não tem como ter a certeza de dizer que uma pessoa que durante toda a sua vida tinha buscado ao Senhor e que por um só momento de um erro numa decisão, Deus invalidou tudo aquilo que ela tinha feito. Eu realmente creio que Deus a levou para si. E creio porque a palavra do Senhor me diz que Ele é bom, que o amor dele não acaba. Então, eu fico ainda mais apaixonada pelo Deus que eu sirvo, por entender isso. E por entender, irmãos, que isso vai contra todas as convenções que nós vivenciamos no mundo atual. Quando nós dizemos que Deus é bom, irmãos, para a humanidade, para o mundo, e isso vai contra toda a convenção daquilo que é posto hoje como bondade. Porque o que as pessoas esperam de nós, enquanto bons, é que eu faça tudo correto, sempre de acordo com o interesse posto por eles próprios do que seja bom, né? Então, é muito controverso, às vezes, entender essa bondade de Deus, entender aquilo que Deus está propondo, porque, muitas vezes, a bondade vai ser você olhar para uma pessoa que, para a maioria da sociedade, é indigna e que não merece esse amor, que não merece a sua atenção, que não merece a sua bondade. Mas, ao contrário, por crer em Cristo e por saber que o amor dele não acaba, que o amor dele não tem fim, é que nós vamos lá e ajudamos aquela pessoa que, aos olhos do mundo, é indigna, né? Precisamos
ter essa clareza, essa certeza em nossos corações. É isso, muitas vezes, para aquilo que Deus tem chamado a igreja dele. E hoje, falando, né, da igreja de Cristo, de uma igreja que hoje passa por tantos, digamos aí, tantas situações adversas, aquilo que realmente Deus espera da sua igreja. Então, mantenha o seu coração sempre, sempre alicerçado no Deus que o amor não acaba e que a sua bondade não tem fim. Deus é imutável. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago 1,17. Deus é imutável. Deus jamais muda. Nele não existe sombra de variação. Isso pressupõe não só que Deus é imaterial e, portanto, incapaz de projetar sombras, mas também que não existe em Deus nenhum lado sombrio, em um sentido figurativo ou moral. Sombras pressupõem trevas e, em termos espirituais, as trevas pressupõem o mal, visto que em Deus não existe mal algum, não há nele nuances de trevas. Ele é o Pai das luzes, o Pai da luz, né? Então, aqui nós entendemos que Deus é bom na sua essência e que não há outro atributo contrário à bondade nele, porque ele é essencialmente bom. Então, não há mal nele, não há mal em Deus. E isso nós precisamos ter claro. Não tem como o nosso Deus, ele é porque ele vai... Porque eu fiz o mal, eu vou ser castigado, porque eu vou... Muitas vezes, aquilo que vem contra nós são pelas nossas próprias má decisões, são pelas circunstâncias deste mundo, que, na sua maioria, tem sido muito mal, né? Nós vivenciamos hoje, essa semana, e eu acredito que vocês têm contemplado isso, a situação do Rio Grande do Sul, uma situação totalmente avassaladora ao coração daqueles que se importam com o outro, né? Tem deixado meu coração contrito olhar aquelas cenas e pensar. Todo mundo sabe, eu trabalho na área de saúde, o impacto para a saúde daquilo é absurdo. E nós não temos, com toda certeza, irmão, nem noção real do que acontece ali. Diante de um desastre, as situações elas são arrebatadoras de todos os lados, social, política, na área da saúde. As pessoas que não morreram pelo fenômeno exatamente poderão morrer nas próximas semanas aí por condições de saúde, né, da falta dessa saúde, da falta da assistência que ele não vai receber porque os hospitais acabaram, porque não há medicamento para fazer o controle de uma pressão alta. Então, assim, são impactos aí absurdos. Então, pensar aí que isso é providência de Deus, isso é a mão do Senhor, como com certeza a gente ouve, de maior tristeza ainda, né? Não nos colocarmos na condição, não olharmos para isso e vermos o quanto o homem tem sido mal consigo mesmo, com aquilo que o Senhor deu para ele, com aquilo que o Senhor colocou na mão dele para que ele cuidasse. Deus deixou tudo pronto, Ele criou todas as coisas para que e colocou na mão do homem para que ele cuidasse.
E hoje nós não fazemos isso. E aí é simples dizer agora que Deus não olha, que Deus não cuidou, que Deus não barrou tudo isso, né? Então, não dá. O nosso Deus, ele é imutável, ele é bom, e não há nele mal. Então, ele não faz isso, ele não é mau, ele não castiga, porque como se ele fosse um juiz que estivesse no céu. Agora, porque a Alessandra não foi no culto, eu vou colocar sobre ela uma semana muito ruim. Não é assim que funciona com ele, né? Esse pensamento é o pensamento nosso, de homens limitados, que muda o humor porque não dormiu bem à noite. No outro dia já somos outra pessoa, né? Não somos tão estáveis, tão que meramente diante de um problema, no outro dia já somos totalmente diferentes. Com Deus não é assim. Ele, em todo tempo, mantém a sua constância. É Ele, hoje, amanhã e para todos sempre. Ele será um Deus imutável. Deus não é indiferente. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Naum 1:7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. É nele que nós encontramos um verdadeiro refúgio. É nele que nós encontramos todos os dias, no momento de alegria, no momento de tristeza, nós estamos nele, nós encontramos aquilo que nos dá segurança. Então, ele diuturnamente e incansavelmente está ao nosso lado, nos dias difíceis e nos dias de alegria, nos dias normais, naquele dia que não tem nada de anormal acontecendo. Eu vou para o trabalho, foi tudo bem, foi tudo tranquilo. Ainda ali, Deus não é indiferente a você. Ele está junto com você, né? Ele tem prazer de prover sobre as nossas vidas. Por isso é importante, irmãos, quando eu comecei a pregação, dizendo para vocês que é importante nós termos essa certeza, termos isso arraigado no nosso coração, porque o nosso dia a dia pode nos levar aí a não crer, a achar que tudo é normal, a achar que tudo bem, é assim mesmo. Não, Deus não é indiferente aos nossos problemas, Ele não é indiferente à nossa vida, àquilo que nós almejamos, àquilo que nós queremos. Ele se importa conosco, Ele quer fazer parte da nossa vida, Ele quer estar conosco, porque senão Ele não seria bom na sua essência. Isso modificaria quem Deus é. Ele faz questão de estar conosco, Ele faz questão de estar na nossa vida. Então, independente se você tem problemas, se você não tem problemas, se você vivencia uma vida tranquila, Ele quer estar ali, Ele quer fazer parte desse momento. E Ele está todos os dias conosco, e nós não podemos, de forma alguma, ser nós indiferentes a isso. Que é o que acontece na maioria das vezes. Nós achamos e muitas vezes agimos como crianças mimadas e cheias de gosto, que porque Deus não fez conforme aquilo que eu queria, conforme aquilo que eu preciso. E muitas vezes, e eu já vi isso, de pessoas reclamando porque tem uma vida estável, tem uma vida tranquila, mas aquilo nunca é suficiente.
eu quero sempre mais, e aí parece que Deus não olha para mim, parece que a mão do Senhor sobre mim é limitada, né? E é tão triste ouvir essa fala, porque Deus, aquilo que Ele tem preparado para nós, né, é muito maior do que nós conseguimos imaginar ou pensar. Então, e não está longe de ser aquilo que muitas vezes é o que nós queremos, porque nós idealizamos uma coisa na nossa mente e tem que ser isso. Eu me lembro que muitas vezes, né, durante a minha vida, assim, todo mundo sabe que eu tenho um filho que é surdo, tem surdez, e eu trabalho, irmãos, num ambiente onde a maioria são pessoas que têm uma vida bastante estável e que a maioria dos seus filhos são médicos, tá? Isso é uma realidade muito presente onde eu trabalho. Então, eu cresci, eu trabalho num ambiente, e meu filho nasceu nesse lugar, e eu me lembro das mães assim conversando, e a gente elas colocando que o filho, um filho de uma ia para São Paulo, o filho da outra ia para não sei para onde, o outro tinha passado aqui. Então, assim, a formação muito de filhos com formação médica, até porque a área da saúde acaba sendo, não é algo, como que eu vou falar, não é algo assim imposto, mas é natural, porque na casa dessa pessoa, essa mãe, esse pai, ou é enfermeiro, ou é biólogo, ou é psicólogo, ou é médico. Então, é natural, né, que esses filhos crescendo, conhecendo isso, acabem querendo ter essa prática também. E eu me lembro que, assim, numa conversa, elas perguntaram para mim, e aí, assim, eu sempre deixei claro, é muito difícil você ter um filho surdo. Como qualquer mãe atípica aí vai saber disso, né? Hoje é muito mais difundido essa realidade, mas nesse ambiente exatamente do qual eu estou falando, é muito difícil. Apesar de ser pessoas da saúde, ainda há muito estigma. E o que é lamentável, mas infelizmente existe. E naquele determinado momento ali de conversas, assim, conversas cotidianas do trabalho, e elas falaram isso, e eu disse assim: olha, a única coisa que eu peço a Deus é que o meu filho seja um homem de Deus. E aí, assim, aquilo parece que não, mas é claro que a gente também quer, porque isso é realmente o mais importante. E eu, já naquele momento, assim, com muito amor, eu disse para elas, falei, não há nada demais em você querer que seu filho seja médico, né? Não há nada demais você almejar que ele seja isso, que você trabalha, você luta. Todos os dias eu te vejo aqui trabalhando para que você possa dar ao seu filho uma condição melhor de vida. É que a minha perspectiva é totalmente diferente da sua, né? Eu penso em outras coisas. Para mim, não é suficiente que o meu filho tenha um nível superior. Para mim, não é suficiente que ele seja formado nisso ou naquilo. Eu preciso, e para mim, a maior condição é que ele seja um homem que serve ao Senhor, que ama ao Senhor, né? Elas ficaram, assim, naquele momento, frustradas, eu acho.
E desde então, assim, elas têm eu acho que começaram a vivenciar, pensar de uma outra forma, e eu espero que realmente isso tenha acontecido. Porque é disso, irmãos, que muitas vezes a gente precisa ter, né, essa certeza. O ambiente onde nós vivemos, as pessoas querem aquilo que é palpável, aquilo que está aos olhos, aquilo que engrandece a pessoa. E dentro das próprias igrejas, hoje, a gente vê o quanto é importante, né, ter títulos e ter aí condições. E com Deus não é assim, né? Ele não busca isso. Ele quer realmente que nós tenhamos um coração voltado a Ele, é isso que interessa para Ele. O nosso Deus não é um Deus indiferente, Ele se importa conosco, Ele se importa com o menor de nós, Ele se importa com o que nós precisamos, porque Ele sabe o que nós precisamos, Ele nos conhece. Então, sabermos aí, entendermos disso, faz a diferença de como você olha para o seu Deus. Você serve a um Deus que, na sua essência, é bom, te ama, não limita a sua bondade sobre a sua vida. E nunca, nunca realmente esqueça disso, né? Nunca deixe que nenhuma palavra atravessada venha sobre a sua mente querer fazer você desistir em nenhum momento. A primeira coisa que precisamos entender é que essa palavra não deve ter fim aqui. Um culto de domingo é pouco demais para conseguirmos desfrutar de toda a bondade de Deus. Não tem, irmãos, como mensurar somente em uma pregação. E eu volto a insistir, nós precisamos vivenciar isso. Não teria necessidade, ou não valeria a pena chegarmos aqui e pregarmos sobre isso, se todos nós sairmos daqui e durante a nossa semana não assumirmos um compromisso com Deus realmente, de buscá-lo e de entender sobre essa questão, sobre a sua bondade. O nosso Deus é bom, simples assim. Parta dessa certeza, Ele é essencialmente bom. Então, tenha certeza hoje na sua mente, no seu coração, que o Deus que você serve é bom. E ponto final. Não há nada que possa mudar isso. Não tem como mudar isso. E você precisa ter essa certeza, porque o mundo quer aí fora que você descreia, que você esteja cada dia mais fragilizado, para que você seja levado aí por qualquer conversa. Irmão, neurolinguística faz o cara falar perfeitamente. Faz qualquer curso de neurolinguística, nós saímos por aí falando de coisas que nós nunca falamos na nossa vida e as pessoas vão acreditar na gente. Então, é para além disso. Nós precisamos vivenciar a bondade de Deus na nossa vida. Ter a certeza de que hoje ou amanhã você vai se ajoelhar diante de um Deus que é bom, faz completamente diferença em como você vai começar a sua oração. E como você vai começar a olhar para esse Deus que muda as coisas, que trabalha a seu favor. Eu estou diante de um Deus poderoso.
A gente chega, quando nós vamos falar com alguma autoridade, a gente sempre tem medo, a gente sempre tem receio. Nós vamos sempre com cuidados, até das palavras, de como portar, de como sentar, de como ficar. Só que quando nós entrarmos diante do Senhor e já sabermos que Ele é bom, faz toda a diferença, porque eu sei que eu estou falando com alguém que vai olhar para mim com um olhar de bondade, com um amor, que vai me dar atenção, que vai colocar sobre mim os olhos poderosos dele, mas com todo amor, me conhecendo profundamente. Isso faz muita diferença. Entendendo isso, tenha certeza que tudo sobre nós é por causa da bondade dele. Nunca fomos merecedores, mas ainda assim não nos exterminou. Antes enviou seu próprio filho. Então, tudo, essa relação aqui, é dele para conosco, primeiramente. Tudo é por causa dele. É ele quem decidiu nos amar primeiro. É ele que olhou primeiro para nós. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Isso faz completamente diferença. Não fui eu que fui lá e escolhi um deusinho no catálogo. Não. Ele olhou para mim. Ele que é essencialmente bom, ele que tem o controle de tudo, que vê tudo, que criou tudo, enviou o seu próprio filho em demonstração ao amor, ao compromisso que ele tinha com ele mesmo, né, sobre as nossas vidas. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né, que nós tenhamos a vida eterna, porque esse é um dom gratuito de Deus. Romanos 6, verso 23. Portanto, a bondade de Deus é uma condição dele. Não há nada que façamos que mude ou potencialize isso. Não tem como, irmãos. Deus é bom e pronto. Não há nada que você vá fazer que vá deixar ele mais bom do que ele já é ou menos bom do que ele possa ser. Né? Então, não há nada. Então, glorifique a esse Deus, louve a esse Deus na sua essência. Né? Então, desfrute dessa bondade, desfrute do Deus bom, que está pronto a derramar sobre nós suas maravilhas. Desfrute desse Deus. Né? Nós temos Ele todos os dias. Nós vimos que Ele não muda, nós vimos que Ele é infinito, nós vimos que Ele não é indiferente a nós. Então, desfrute disso, desfrute dessa bondade. Ela está posta para nós todos os dias. É sobre isso que nós precisamos viver, é isso que nos agrega, é isso que nos leva, irmãos, a além, diante de Deus. Esse tem que ser o nosso objetivo, estar na presença dEle, conhecê-lo face a face. Não há outra coisa para nós neste mundo. O mais importante é conhecê-lo e desfrutar dessa bondade. Nós estamos num mundo muito mal, cheio de pessoas perversas, E nós temos hoje colocado sobre nós, para que nós possamos desfrutar, um Deus que é bom, que se importa comigo e com você, que nos ama profundamente. Que essa palavra fique no seu coração e que ela não seja o fim dela aqui, mas que ela possa continuar aí
enchendo o seu coração e a sua mente, e que você possa aí durante essa semana buscar e experimentar dessa bondade, desfrutar disso sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, porque com certeza a partir do momento em que nós desfrutamos disso, isso vai para além de nós. Nós nos tornaremos aí iguais a Ele. A partir do momento que nós desfrutamos disso e passamos a viver isso muda a forma como nós estamos neste lugar. Isso muda a nossa prática, muda os nossos pensamentos, muda a nossa forma de agir, muda a nossa forma de falar por aquilo que nós vivenciamos. E ter aí a vivência desse Deus, cada um vivenciar o que Deus quer para nós e aquilo que Ele tem preparado para nós, faz com que nós firmemos os nossos pés diante dEle, de verdade, que não sejamos aí levados por qualquer fala bonita ou atravessada que foge àquilo que o Senhor tem colocado para nós. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e que nós possamos, enquanto igreja, desfrutar da bondade de Deus para com as nossas vidas. Amém?